nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na Sua presença, Senhor Jesus. Te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido de adentrar dentro da Sua casa, chamada casa de oração. E eu creio que nessa noite, Pai, o Senhor tem uma palavra aos nossos corações, Senhor. O Senhor já tem falado conosco por meio dos louvores, adoração. E nessa noite, Senhor, estamos aqui atentos, com o nosso coração aberto a ouvir a Tua palavra. Usa Teu servo com poder, com autoridade, com sabedoria. Fala conosco, Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém. É uma alegria mais uma vez podermos estar aqui, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida dos irmãos também que estão nos ouvindo aí pela Rádio Kairos. Que Deus lhe abençoe. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 21, e versículo 14. Louvar a Deus pela vida do jovem pregador Lucas aqui, que trouxe uma linda mensagem, expositiva, explicativa, e só não entendeu quem não quis. Hoje é o teu dia da salvação, para te não ter aquela última oportunidade, aquele último momento que a gente não sabe se terá condições de clamar, mas hoje nós temos possibilidade de adorar esse Deus, de clamar pela nossa salvação, pela nossa redenção. A palavra de Deus vai dizer: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um dom de Deus, e esse dom nos alcançou nessa noite. Eu estou muito feliz, porque Deus tem sido muito bom para com a nossa vida, para com a sua vida. Gênesis capítulo 21, versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo-a sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: não veja eu morrer o menino. E assentou-se à frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo a Deus Agar, desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abrindo-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Amém? Os irmãos podem sentar. Hoje no meu coração, essa semana, esses dias que passaram no meu coração, no coração da Luana, da Lavínia e da Larissa, há uma fusão, no mesmo tempo de alegria e de choro, porque a Larissa hoje é o último dia que ela canta aqui no coral, como membro desse coral. A Larissa está indo embora, os irmãos orem pela Larissa, ela vai fazer um curso que foi orado, e eu sempre digo que a gente não dá, lá na minha casa, a gente não dá nem mais um passo sem oração, porque oração é o nosso sustentáculo do nosso futuro. Sem oração nós não temos futuro. O nosso futuro é improvável, mas quando nós temos oração, Deus cuida lá do nosso futuro. Se Ele cuidou do nosso passado, está cuidando do nosso presente, Ele também cuida do nosso futuro. Então hoje é uma semana, uma fusão, e sexta-feira, essa sexta-feira, a Lavínia já chorou o que deu, né, Lavínia?
né? A Luana já chorou. Eu choro escondido, né? E ela me diz assim: pai, o senhor não vai chorar? Mas como não vou chorar? Se fui eu que levei ela com a Luana no primeiro prezinho lá, eu que ia com a mãozinha. A Luana ficava lá na porta porque ela chorava, queria ir embora para casa. Ficava lá de plantão. Tem que chorar. Quem se ama, chora. Quem ama a sua família, chora. Mas é um choro de alegria. Então eu peço à igreja que ore pela vida da Larissa, para que o anjo do Senhor lhe acampe ao seu redor ali. Também ore pela nossa vida, nós somos carecedores das vossas orações. Mas hoje nós estamos aqui com um propósito de pregar a palavra de Deus, e nós vamos pregar. O Lucas já pregou aqui: não desista da chamada, Lucas. A gente começa bem assim. Não adianta começar correndo, e lá no fim não tem força mais, nem fôlego para correr. Tem que começar devagar e vai correndo constantemente a carreira que nos foi proposta. Nós temos uma carreira proposta aí que nós temos que correr até a volta de Jesus. Mas eu quero que você olhe. Você sabe que da nossa boca nós podemos abençoar alguém ou amaldiçoar alguém, mas que a nossa boca sirva para abençoar aqueles que Deus nunca amaldiçoou. Porque Deus nunca amaldiçoou a minha vida, nem amaldiçoou a sua vida. No processo das impossibilidades, do improvável, sempre há choro, há medo, há luta, há vontade de desistir. Mas só que nesse nosso processo que nós caminhamos, do improvável, das lutas, dos nossos choros, dos nossos medos, e às vezes desistir, nunca falta o amparo, nunca falta o alívio, e nunca falta a graça de Deus para nos fazer suportar este deserto. Então diga para a pessoa aí: no teu deserto, fala para a pessoa aí, no teu deserto não vai faltar a graça de Deus. No teu deserto não vai faltar a graça de Deus. Na tua luta não vai faltar a graça de Deus. Que graça de Deus é essa? É a presença de Deus na tua vida. Porque se a presença de Deus estiver contigo na bonança, a presença de Deus é fiel. Mas se a presença de Deus estiver contigo no teu deserto também, a presença de Deus é fiel. Se você entra no deserto com a presença, é certo que também você vai sair desse deserto com a presença de Deus na tua vida. Esta palavra que lemos aqui, Abraão casa com Sara, tem uma promessa de um filho, esse filho não vem. Sara dá a Agar, que era uma egípcia, uma escrava. Abraão tem um filho, nasce Ismael. Ismael cresce um pouco, Deus cumpre a promessa. Nasce Isaque. Ismael não era bebê. Ismael já era um menininho que entendia. Ismael foi lá e zombou de Isaque. Eu sou primogênito. Eu vou herdar tudo. Tu vai ser meu servo. Mas só que Ismael era filho de uma escrava. E pois, por mais que fosse filho de Abraão, ele era filho de uma escrava. E quando Sara viu isto, Sara falou com Abraão e mandou que fosse esse menino embora. Essa egípcia fosse embora. E Abraão, dolorido, mandou embora esse filho Ismael. Mas só que também esses filhos, porque era filho de Abraão, tinha uma promessa por causa que era filho de Abraão. Abraão manda embora só com odre de água e com pão, no deserto de Berseba. E esse deserto era cauticante,
Esse deserto não tinha nada. E nesse deserto, quando essa mulher foi caminhando, quem sabe ela pensou que ia alcançar algum lugar de descanso, de refúgio, de alívio. Mas não teve nenhuma porta, não teve nenhuma saída. Era improvável dela sobreviver nesse deserto. E quando ela viu que terminou a água, quando ela viu que terminou o pão, quando ela viu que estava com fome, que o menino estava com fome, ela deixou o menino um tiro de arco, mais ou menos uns 800 metros de distância. E nesses 800 metros de distância, Deus preparou uma árvore, um arbusto, para que o menino não pegasse insolação. Deus cuida da nossa vida até no deserto. Até quem diz para você, você não tem valor, você é um escravo. O teu inimigo está enganado, você não é escravo de ninguém, você é filho. Legítimo, e quando você é filho, Deus cuida de você. Porque a palavra de Deus vai dizer, pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, do filho que gerou no seu ventre, todavia o Senhor não se esquece daqueles que são nascidos, todo aquele que é nascido da mulher, o Senhor conhece a minha e a tua vida. Esse menino, quando fica distante da sua mãe, esse menino chora, a mãe também chora, a mãe também chora os seus prantos, mas Deus não ouve o choro da mãe. O interessante, irmão Luiz, é que os dois choraram, mas Deus ouve o choro do menino, porque o menino tinha promessa. Quando você tem uma promessa, ainda que você esteja no teu deserto, saiba que Deus ouve o teu choro. Deus ouve a tua oração. Deus ouve a tua súplica no teu deserto por causa da promessa. E quando Deus promete, Ele cumpre, porque Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Nós podemos até errar no nosso caminhar, mas Deus cumpre os seus propósitos na nossa vida. E quando esse menino chora, quando Ismael chora nesse deserto pensando que vai morrer, nesse lugar solitário, nesse lugar de serpentes e escorpiões, Deus ouve o choro do menino. Nesse deserto, Deus providencia uma saída. Quando a gente chora no nosso deserto, quando a gente chora no nosso aperto, de uma porta que se fechou, de uma doença que chegou, a gente não consegue enxergar a saída, o choro, as lágrimas, não nos ajudam a enxergar com nitidez, nós não conseguimos ver a frente, mas nesse choro, nesse pranto, Deus ouve o choro do menino, Deus abre um caminho para essa mulher. Por isso que Isaías, capítulo 45, de Isaías, e versículo 3, vai dizer assim, 45 e 3, se você tem a sua Bíblia e quer me acompanhar aí. Eu irei adiante de ti, nesse teu deserto, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, e despadecerei os ferrolhos de ferro. Nesse deserto é Deus que endireita os caminhos tortos da nossa vida, é Deus que quebra as portas de bronze,
É Deus que despedaça os ferrolhos de ferro, que diz assim, não tem saída, não tem escape, não tem porta, mas nós temos um Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo faz, que tudo realiza, que não há impossível, que não há porta fechada, que não há enfermidade que Ele não possa curar, que não há pessoas que Ele não possa salvar, restaurar, que não há ferrolhos que podem prender pessoas da nossa casa, da nossa família, porque no deserto Deus sempre providencia água para nos saciar, porque Ele é fonte inesgotável. Essa mulher, quando o anjo aparece e diz: Agar, não chores, Deus ouviu o choro do menino. Quando Agar começa a enxugar as lágrimas, se ela estava chorando ali, quando ela chegou ali, parou, tinha algum poço de água? Tinha alguma vertente do deserto, Pedrinho? Se ela parou ali, ela levou o menino a um tiro de arco, porque ela não enxergava nada ao seu redor. Tinha poço ali, Fernando? Tinha, Bruno, não tinha nada. Não existia nada, mas quando Deus ouviu o choro desse menino, Deus fez até poço de água aparecer no deserto, porque o nosso Deus, para Deus, nada é impossível. Então não te desespera no teu deserto, porque Deus manda água para saciar a tua sede, a tua fome. Que água é esta, pastor Leonardo? Que fonte é esta? Esta fonte é a palavra de Deus, que é imutável, que não muda. Esta palavra que nos dá fé, que nos dá esperança para continuar nossa caminhada. O deserto não é motivo de derrota, de parar. Tem gente às vezes que nos vê no deserto e já nos dá sentença. Está pagando o preço. Está nesse deserto porque errou. Está nesse deserto porque Deus fez o que não era de agrado do Senhor. Não, muitas vezes não é isso não. Deus permite que seus filhos entrem para o deserto, porque Ele quer alinhar o nosso pensamento, Ele quer alinhar as nossas atitudes, Ele quer alinhar o nosso caminhar com o caminhar dEle. Aí Ele nos leva para o deserto para nos deixar do tamanho que somos. Quem sabe o seu tamanho hoje aqui? Tem gente que se acha muito grande, muito sábio, porque eu tenho, porque eu posso. Mas nós temos que saber o nosso tamanho. Que tamanho nós temos, pastor Leonardo? Eu não sei, mas eu sei que nós somos o tamanho de um vaso de barro na mão do oleiro. Que tamanho é esse, irmão Leonardo? É aquele vaso que ele pega na sua mão e amassa e faz como ele quer. E faz de nós um vaso de honra, deixa Deus. E quando nós era pequenos, nós cantávamos muito na igreja, deixa Deus amassar o barro. E quando nós cantávamos esse corinho, a igreja já chorava, porque sabia que Deus ia trabalhar no nosso coração, transformando não de fora para dentro, mas de dentro para fora. A transformação vem daqui para fora. No teu deserto, Deus muda a nossa sorte. O nosso semblante de choro se transforma em semblante de alegria. Por isso que o salmista Davi vai declarar uma verdade e vai dizer: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, por causa que o deserto passa, a noite passa, e a alegria certamente chega na nossa vida. Por isso que em Provérbios, capítulo 19, 21, vai dizer: ninguém tira de você aquilo
aquilo que Deus planejou para a sua vida. Quem pode anular o projeto que Deus tem comigo sou eu mesmo, se eu ser negligente, parar, desistir, dizer não quero mais, não confio mais, eu mesmo paro. Mas quando nós nos colocamos na presença de Deus, dependemos desse Deus, usamos essa palavra como luz para o nosso caminho, os projetos de Deus se completam na nossa vida. Quando Deus planeja com a nossa casa, com a nossa família, Ele mesmo nos encontra. Ele mesmo nos encontra. Ele foi lá no deserto e no deserto não tinha endereço. Dr. Maia 3268, bairro Centro não. Deus foi no deserto, ninguém falou para Deus aonde estava Agar. Ninguém falou para Deus aonde estava Ismael, mas lá do céu Deus estava contemplando aonde ia Ismael e Agar. Deus contempla os teus passos. Você pode estar nesse deserto, mas saiba que os olhos de Deus estão sobre a tua vida, sobre a tua casa. Se você teme a Deus, saiba que Deus está te cuidando nesse deserto. Você não está sozinho, abandonado, dizendo assim, vou morrer, não. Saiba que no deserto, Deus sempre providencia uma saída de bonança para mim e para você. Saiba que neste deserto, Deus nos aforja, Deus nos prepara para receber aquilo que Ele prometeu para ti, para a tua casa, para a tua vida. Não desista, porque esse deserto vai passar. Porque quando ninguém mais se importa com você, Deus está cuidando da sua vida, dessa situação, porque você carrega uma promessa. Que promessa é essa, irmão Leonardo? A nossa maior promessa não é ter riqueza nem posição. A nossa maior promessa não é título. A nossa maior promessa é guardar a nossa salvação. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? E salvação é algo individual. Salvação é algo que eu não vou agarrar no meu pai, na minha mãe, nas orações do meu avô, da minha avó. Certo é que essas orações estão se cumprindo na vida da gente. Salvação é individual. Salvação é certeza que eu vou morar no céu. Eu tenho certeza, se Jesus voltar hoje. Você cantou no coral, você foi no retiro, mas você tem certeza que se Jesus voltar hoje, você vai para o céu. Que certeza é essa, irmão Leonardo? Que certeza é essa, irmão Joabe? Que certeza é essa, irmão Paulo? Que certeza é essa, Ezequiel? Sabe qual é a certeza, Lucas? É uma chama que está aqui no nosso coração. Que chama é essa, irmão Leonardo? É o Espírito Santo de Deus falando contigo. Esta é a tua hora, este é teu dia. Eu vou te ajudar nesse teu deserto, você vai sair. Que convicção é essa, irmão Leonardo? É porque aqui dentro de mim geme um Espírito Santo com gemidos inexprimíveis, clamando: ah, papai, me ajuda, me fortalece. Quando eu não tenho força aí, que esse Espírito Santo, irmão Alex, nos renova, nos fortalece, diz assim: caminha mais um pouquinho. E eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero orar por você enquanto a Júlia está aí para tocar o teclado. Vamos lá, o violão está aí.
E nós vamos fazer um clamor pela tua vida. Eu quero convidar você que quer aceitar Jesus. Esse é o passo de fé. Hoje é o teu dia. Se você está aqui comigo é porque você é um escolhido. Eu estou muito feliz que eu vejo a Karina aqui, porque ela é uma escolhida, Karina. Eu fui lá no hospital e a Karina estava muito ruim. E ela está viva porque ela é uma escolhida. Deus está te dando oportunidade, Karina. Eu cheguei um dia no hospital, me chamaram num sábado de tarde. Já falei aqui na igreja, mas vou falar, Deus me inspira a falar. E eram umas 4 horas, a família me ligou, o senhor vem aqui. E eu disse, com certeza. Cheguei lá no hospital, não era o horário, tinham levado o menino, o moço, para a UTI. Ele estava na ala vermelha, foi para a UTI. E eu fiquei ali com a família esperando um momento. Falaram assim, não dá para entrar. O horário aqui, não me lembro se era 7 da noite ou 20 horas, eu estava ali às 4 horas. De uma hora saiu a esposa e disse, pastor Leonardo, eu falei com o médico, ele disse que o senhor pode entrar lá. Eu entrei lá, aquele jovem que se criou comigo, brincando, ali inerte naquela cama, sem poder falar, não sei se me escutou, mas eu clamei pela sua alma. E oxalá que ele tivesse consciência ali para clamar em consciência. Porque até quando nós não temos voz para falar, nossa consciência falando os nossos pensamentos. Deus ouve, porque a palavra de Deus vai dizer que Ele sonda os nossos corações. E Ele sonda o teu coração nessa noite. E você tem essa oportunidade de te entregar a tua vida para Jesus. Eu não sei o teu deserto. Mas eu quero te convidar a você dar o teu passo de fé, você que tem uma necessidade, você que está doente, enfermo, os obreiros vão te ungir, e nós vamos clamar pela tua vida, nós vamos clamar pela tua casa. Eu não sei o deserto que você está enfrentando, mas eu sei que tem pessoas que passaram por deserto, porque quem prega aqui também passou por desertos e por alguns. E nesses desertos Deus demonstrou para mim, demonstrou para minha casa que Ele estava conosco, que Ele era o nosso amigo inseparável. Irmão Miro, às vezes nós temos um monte de amigo, irmão Luiz, como o senhor tem lá no mercado, mas não tem melhor amigo do que o Espírito Santo. Porque esses amigos são passageiros, eles vêm na nossa vida e se vão embora. Quantas amizades vocês tiveram e se foram? E não permaneceram. Mas quem permaneceu contigo, Bruno, até hoje, foi o Espírito Santo dizendo, tu é meu. Fui eu que te escolhi lá no deserto, Bruno. Ninguém te dava valor nenhum, mas eu te dei. Então pega a tua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. Nesta noite o Espírito Santo diz para você, pega a tua cruz. Pega a tua cruz. Porque eu vou te dar vitória nesse deserto, mas é com a tua cruz, não abandone a tua cruz. A cruz é pesada, mas cada um aqui tem a sua cruz e tem que carregar, irmão Rafael, a sua cruz. Para tocar por uma coroa de glória, por uma coroa de vida. Naquele grande dia vai valer a pena tudo que nós enfrentamos aqui. Porque Ele vai dizer assim para mim e vai para você: vinde benditos de meu Pai, entrai pelas portas, para aquilo que eu tenho preparado para vós, eis a consumação do mundo. Porque lá não há choro, lá não há tristeza, mas o céu que nos aguarda haverá alegria. Mas também Deus quer nos fazer felizes aqui nessa terra enquanto existirmos,
para que as pessoas possam olhar para nós e dizer: realmente esta casa, essa família serve a Deus. Olha aí, como é que sobreviveu? Sobreviveu porque a graça de Deus nos encontrou primeiro. A graça de Deus se encontra nessa noite. Encontra o grupo Canta. Dê seu passo de fé. Nós queremos orar por você. Dê seu passo de fé. Nos momentos cruéis e difíceis deste caminhar, há muitos que param, desistem, começam a voltar. Se nas horas amargas da vida queres recuar, saiba que Cristo te entende e quer te ajudar. O choro dura uma noite, mas a alegria vem, e logo ao romper da alva a bênção virá. Não desista, irmão, pois Cristo te entende bem, e todas as suas lágrimas enxugará. O choro dura uma noite, mas a alegria vem, e logo ao romper da alva a bênção virá. Não desista, irmão, pois Cristo te entende bem, todas as suas lágrimas enxugará. Ó Senhor, nós oramos agora, Pai, por cada filho teu que deu seu passo de fé nesta noite. Nós oramos agora para que haja uma transformação nesse coração através do Espírito Santo, que haja uma renovação de entendimento, de sabedoria, para que entenda o teu plano de salvação. Nós oramos agora para que haja cura, Pai, para que haja libertação. Nós oramos agora para que a tua graça alcance essa vida cansada, abatida, aflita, mas que nessa noite a tua graça, a tua misericórdia, Pai, possa curar esse homem, essa mulher, de qualquer enfermidade. Nós oramos agora, Pai. Nós oramos agora para que a tua ajuda, o teu auxílio divino, que não falha, Pai, faça a tua obra conforme o Senhor quer. Nós oramos por cada irmão agora que entrou nesta casa de oração, que está aí com a sua família, que está aqui clamando por algo. Pai, teu filho ficou no banco, não teve força para chegar aqui, mas ele chegou na tua casa. Que as correntes, que as cadeias caiam lá nesse lar, que as correntes, que as setas que o inimigo lançou contra este coração caiam por terra e teu nome seja glorificado. É a nossa oração, no teu nome, Jesus. Amém. Amém.